Meus irmãos, chegamos hoje em Levítico capítulo 10. E esta é uma passagem conhecida de grande parte dos irmãos, pois se você nunca leu o livro de Levítico completamente, dados os desafios que são comuns na leitura e no estudo desse livro, provavelmente você se deparou com Levítico capítulo 10. Nós ficamos, a última vez que nos encontramos com Levítico, no capítulo 9, e vemos que aqui nós temos uma sequência. Nós temos a sequência da consagração de Arão e de seus filhos, no capítulo 8. Nós temos a ordenação desses homens demonstrada e feita nesses capítulos subsequentes, capítulo 9. E quando chegamos no capítulo de número 10, nós achamos um momento dramático do livro, que é o registro do que acontece logo após a experiência de consagração, ordenação, sacrifícios preparatórios para o exercício sacerdotal, com a morte dos dois filhos mais velhos do irmão de Moisés, Arão, a morte de seus dois sobrinhos, Nadab e Abiú, porque não ofereceram ao Senhor aquilo que era santo. A leitura de Levítico, então, capítulo 10, será feita inicialmente até o versículo de número 11, pelo que eu peço a atenção de todos os irmãos. Levítico 10, até o versículo de número 11. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incenso, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Nós somos lembrados, irmãos, à medida em que vamos lendo o livro de Levítico, a verdade preciosa da palavra de Deus, de que Deus é santo. Na visão de Isaías capítulo 6, do trono de Deus, ele vê os serafins clamando incessantemente aquilo que nós chamamos na Bíblia de um plural majestático: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Embora a Bíblia, irmãos, lembre que o nosso Senhor, Javé, é amor, ela também nos lembra que Ele não permitirá que a sua adoração seja menosprezada. E aqueles que tratam nos átrios do Senhor, em suas cortes reais, com leviandade ou hipocrisia, estão clamando por seu juízo. Os filhos de Arão continuam a ser um aviso terrível para o povo de Deus, mas também em Cristo Jesus uma espécie tipológica, figurada de uma promessa. A passagem que nós lemos nos lembra que para que fossem ordenados sacerdotes, Nadab e Abiú precisavam fazer parte de uma linhagem separada pelo Senhor. E esta é uma verdade importante que nós precisamos destacar. Deus separa a casa de Arão e a distingue para que esta trabalhasse no serviço sacerdotal na casa de Deus.
na habitação de Deus no meio do povo, o tabernáculo. Lembrem-se, Deus havia decidido habitar com o seu povo, e no Sinai ele deu instruções a Moisés de como o tabernáculo, a habitação de Deus, a tenda do encontro deveria ser construída. Deus vai estabelecer as regras para a sua construção, vai separar uma das famílias do povo de Israel para o serviço sacerdotal, porque desde a queda de Adão, a necessidade sacerdotal, a presença de um mediador seria necessária, e ele também vai dizer como tudo isso deveria funcionar. Pouco depois, portanto, de serem ordenados sacerdotes, Nadab e Abiú, conforme Levítico capítulo 10, ofereceram fogo estranho ao Senhor. E a passagem dramática de Levítico 10 nos diz que imediatamente, porque fizeram isso, o Senhor os consumiu com o seu fogo santo. Lembrem-se, tudo que era oferecido perante o Senhor deveria ser consumido no altar do sacrifício. Tudo que funcionava ali dentro deveria seguir as regras determinadas por Deus e nada estranho poderia entrar ali. Os sacerdotes precisavam seguir as regras, eles precisavam ser santificados e tudo que eles usavam não podia ser diferente. Lembrem-se, Nadab e Abiú estavam para oferecer incenso, orações, no altar do incenso que ficava dentro do tabernáculo. Somente os sacerdotes tinham autorização para fazer isso. Eu diria mais, somente os sacerdotes tinham autorização para entrar no tabernáculo. A ideia que se tem, às vezes, de que o povo entrava no tabernáculo, ela não se confirma com a revelação bíblica. Os sacerdotes atendiam a porta, eles recebiam sacrifícios e eles adentravam todos os lugares ou locais do tabernáculo. Moisés então vai instruir Arão que estes não bebessem vinho ou bebida forte no tabernáculo, para que eles prestassem muita atenção aos requisitos da lei e que ensinassem também ao povo de Israel que fizesse o mesmo. Nós acabamos de ver isso na leitura. E sendo interrompida a oferta de Nadab e Abiú, Moisés vai dizer a Arão e seus filhos como essa oferta deveria ser completada. É o que se segue a partir do versículo 12, que nós ainda não lemos. E o capítulo termina com Moisés perguntando por que a oferta pelo pecado não havia sido concluída, e a explicação que seu irmão Arão vai oferecer pelo motivo. Ou seja, consternado com o que aconteceu com seus filhos, Arão vai dizer que não tinha condições de fazer aquilo, porque ele mesmo havia se tornado impuro. Introdutoriamente, irmãos, o que nós encontramos nessa passagem é algo impressionante, porque Nadab e Abiú eram os filhos de Arão que notoriamente foram incinerados porque tentaram se aproximar de Deus com um fogo estranho. É como se eles estivessem tentando realizar algo ou ver algo não permitido pelo Senhor. Alguns acreditam que naquele momento eles tentaram olhar dentro do Santo dos Santos o que não podia ser visto, o que não podia ser feito. Mas veja que o julgamento deles não somente se deu, à luz do contexto bíblico, porque eles erraram a fórmula do incenso. Ele deveria seguir regras especiais e elementos especiais, como nós já estudamos. Em Êxodo nós vimos isso. Mas há uma possibilidade de que eles quisessem, de alguma forma, satisfazer algum tipo de curiosidade, e porque eles se embriagaram, eles tentaram fazer as coisas de seu jeito. Veja, parece que eles fizeram algo que o Senhor não queria que eles fizessem. O versículo 9 vai destacar que depois de um erro cometido, se segue uma ordem dada por Deus para que este mesmo erro não acontecesse novamente. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. Em outras palavras, não bebam quando vocês estiverem trabalhando. Uma outra linguagem mais simples seria: se você beber, não deve dirigir. Isso seria um estatuto perpétuo,
para todas as gerações e para a instrução do povo de Deus, para que não acontecessem mais mortes. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque na Bíblia, sempre que acontece um desastre e uma nova regra surge logo após esse desastre, é razoável assumir que a regra tem algo a ver com o que aconteceu anteriormente. Mas o que é que nos chama ainda mais a nossa atenção? Nós temos aqui um conflito de visões, de mundo, ou um conflito de cosmovisões. Por que eu estou dizendo isso? Porque Nadab e Abiú, de forma extraordinária, experimentaram antes algo que ninguém jamais experimentaria. Vamos para Êxodo capítulo 24, por favor. Se você caminhou comigo durante os estudos do livro do Êxodo, lembrará que o capítulo 24 estabelece a formalização da ordem do serviço ou liturgia do culto estabelecida pelo Senhor para o povo de Deus. Essa regra ou liturgia, ela formaria uma estrutura que não só deveria ser observada no antigo pacto, mas continuaria no novo pacto. Por exemplo, a ideia do sacrifício. O que é que o Novo Testamento vai dizer a respeito do adorador no novo pacto? De que ninguém adora a Deus senão por meio de um sacrifício. Mas pastor, ninguém traz mais sacrifícios para a igreja? Traz sim. Pastor, ninguém vai imolar mais cordeiros no templo? De fato, nós não imolamos mais cordeiros. E você sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, abriu para nós um novo e vivo caminho. Logo, ninguém adora ao Deus verdadeiro sem um sacrifício. A distinção é, na antiga aliança, os cordeiros eram constantemente mortos, porque imperfeitos. Os sacerdotes precisavam ser substituídos, porque paravam de servir. Eu não sei se você sabe, mas um sacerdote começava a ser treinado aos 20 anos. Dos 20 aos 30 anos, ele recebia treinamento. Dos 30 aos 50, ele servia, depois ele se aposentava. Porque o trabalho era extenuante, diário, constante, cansativo. Imaginem, os turnos, o incenso que precisava ser queimado, o candelabro que não podia apagar, os sacrifícios que eram ofertados pelos adoradores, e quando procuravam o sacerdote, eles precisavam estar a postos. O trabalho era cansativo e extenuante. Logo, dos 20 aos 30, seminário ou preparação, instrução. Dos 30 aos 50, serviço, e depois eles se aposentavam. O sacerdócio então se repetia, o sacrifício também, mas o que acontece no novo pacto? Cristo Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, vem ao mundo e oferece um perfeito e único sacrifício. Cristo Jesus, como supremo sacerdote, tiraria a necessidade de uma linhagem sacerdotal, porque tornaria os seus crentes um reino de sacerdotes, de modo que todos eles acessariam a presença de Deus através de Jesus. Logo, o sacrifício ainda hoje é necessário. A estrutura é a mesma, é o que eu quero lembrar. As figuras caem, mas elas se cumprem na perfeição do nosso Redentor. Logo, ninguém vem ao Pai, senão por mim, é o que disse Jesus. Olhem novamente então para o capítulo 24, por favor, de Êxodo. Não é surpreendente, ou não é de se surpreender, que antes de tudo isso, você encontre uma prequela ou um prelúdio ao acontecido em Levítico 10, que é uma história anterior, uma preparação anterior. O que diz Êxodo 24, versículo 1, disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, e quem mais? E Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele.
Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Há uma santa convocação e uma resposta do povo com louvor. Tudo o que o Senhor falou faremos. Amém. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, versículo 4. E tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Eles então declaram publicamente a sua fé. Então, versículo 8, tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Eu aceito a devoção de vocês, eu aceito o sacrifício que vocês me ofereceram. E agora, diante destes servos sacerdotes, do mediador Moisés, eu os recebo em minha presença, porque este sangue da aliança derramado sobre vós traz perdão e salvação. Meus irmãos, não é sem sentido, e eu tenho dito, que na adoração do novo pacto, na estrutura ou forma que ainda persiste, tendo um novo cumprimento em Cristo, nós não podemos ficar sem. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomai e bebei, este sangue é a aliança, a nova aliança. Façam isto em memória de mim. E subiram então, versículo 9, Moisés e Arão, e notem, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Eles participaram deste primeiro culto formalizado no Sinai. Eles experimentaram o que diz aqui, Êxodo capítulo 24, de um momento glorioso em que o Senhor se revelou não somente a Moisés, mas ao seu irmão e aos 70 anciãos, e ainda na presença do Senhor eles comem e bebem. O que acontecia toda vez que a oferta pelo pecado era aceita, o sacrifício de paz deveria ser comido pelo povo como um momento de celebração de um novo pacto. Observe então que o que eu disse sobre um conflito de visões de mundo acontece em Levítico capítulo 10. Por quê? Porque se esta reconstrução que acabei de fazer estiver correta, isso significa dizer que Nadab e Abiú tentaram se apoderar do que lhes havia sido anteriormente concedido pela graça, somente pela graça. Nadab e Abiú receberam que poucas pessoas receberam na história do mundo inteiro. Eles viram a glória de Deus, os seus pés descendo sobre a terra. Eles viram a glória de Deus que não estendeu a mão sobre os seus filhos. Eles viram a glória de Deus e comeram e beberam em sua presença. Mas quando nós temos em nossa mente uma visão de mundo claramente distinta do que diz a palavra de Deus, nós começamos a querer fazer as coisas do nosso jeito. Foi isso que Nadab e Abiú pensaram em fazer. Veja que o que antes tinham de presente em suas vidas, eles tentaram se apoderar mais tarde por meio da manipulação. E com isso, eles tiveram um fim terrivelmente triste. Uma lição que nós podemos extrair aqui, irmãos, é que
começar bem não é a mesma coisa que terminar bem. A história de Nadab e Abiú nos ensina isso claramente. Começar bem não é a mesma coisa que terminar bem. Um outro ponto relacionado é que o presente de ontem não é o presente de hoje. E o presente de hoje deve ser recebido como tal. Voltem para Levítico capítulo 10 e vamos seguir. Lá o texto não diz claramente o que fez da oferta de Nadab e Abiú um fogo estranho. Uma vez que no versículo 9 você tem agora a determinação de Deus sobre beber no tabernáculo, ela é dada imediatamente. Uma tese provável pode ter sido uma combinação disso, eles beberam antes do serviço, e da falha em seguir algumas distinções cuidadosas dadas por Deus. Vejam o versículo 11. E para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Algo foi feito por estes sacerdotes que não havia sido prescrito por Moisés. Lembrem-se, Moisés recebia as prescrições de Deus. Ele era o mediador, naquele momento, da palavra de Deus para o povo, da palavra de Deus para os sacerdotes. Alguns comentam, sugestivamente, que pode ter sido, como eu disse, uma tentativa de espiar algo que eles não podiam, como olhar o lugar santo, tentar entrar ali no Santo dos Santos, nós não sabemos. Mas, de qualquer forma, o problema fundamental aqui de Levítico 10 está claramente destacado. Foi a desobediência destes homens que os levou à morte. Fogo estranho, diz o versículo 1, diante do Senhor, o que ele não lhes ordenou. Qual o sentido dessa palavra na língua hebraica? Fogo não autorizado. Uma tradução provável também seria fogo profano. No latim, a palavra profanos quer dizer de fora do templo, ou fora do templo. É possível que eles tentaram fazer as coisas em desobediência à palavra de Deus e providenciaram uma adoração segundo os seus ditames. Sabe aquela ideia que às vezes a gente tem, quando a gente vem adorar a Deus e diz assim, não, pode ser assim, esse negócio de muita rigidez, não, Deus não se preocupa com isso, Deus não liga para essas coisas. Foi justamente o que Nadab e Abiú pensaram. A palavra, então, fora do templo, num sentido literal aqui, como autor de Levítico, implica dizer que Moisés registrou que o fogo que Nadab e Abiú introduziram no altar não havia sido purificado ou consagrado. Deus era tão rigoroso naquilo que era feito no tabernáculo, que, por exemplo, as brasas que queimavam no altar do sacrifício precisavam ser aquelas que ali estavam. Ninguém podia trazer algo de casa, por exemplo. Vamos imaginar que Nadab e Abiú resolveram pegar de sua casa brasas de seu forno, do seu fogão pessoal, doméstico. E não querendo ter trabalho, disseram, não, veja, Deus não vai se preocupar se nós falharmos nesse quesito aqui. Vamos fazer desse jeito. Existem até sugestões, quando nós tentamos pesquisar sobre a história de Nadab e Abiú, em que ilustrações são feitas, onde um deles está com a chama ou as brasas, e o outro está perguntando, mas esse fogo não é autorizado por Deus. E o outro responde, não seja tão rigoroso, será que Deus vai ligar para isso? Então, isso fez com que estes homens pagassem caro. Isto fez com que estes homens perdessem as suas próprias vidas. E aqui, irmãos, nós temos um dos textos-chave para explicar o que nós, presbiterianos, chamamos em nossa tradição reformada, e eu me refiro à tradição como a nossa herança de interpretação da Bíblia, revelada em nossos documentos, a confissão de fé ou os catecismos,
como o princípio regulador do culto. O que seria o princípio regulador do culto? O princípio regulador do culto nos lembra que o que fazemos na adoração deve sim ser ordenado por Deus. Existe outra forma de se interpretar essas questões? Existe. Tradições como a luterana ou a anglicana, ou até mesmo a católico-romana, chamam de princípio normativo. Ou seja, o que Deus não proíbe, Ele permite. Presbiterianos ou calvinistas em geral entendem que existe um princípio na Escritura que regula todas as áreas da nossa vida, principalmente a adoração. O que ensina? O que Deus não está ordenando, nós não devemos fazer. E aí, quando nós estudamos sobre esse assunto, nós vamos perceber as distinções claras entre elementos e circunstâncias. Muitas pessoas confundem tudo isso. O que são os elementos de culto? Aqueles que nós encontramos claramente revelados nas Escrituras. São aqueles que não podem faltar no momento da adoração. Veja que de maneira muito simples, nós podemos aqui citar para vocês. Em nossa confissão de fé, claramente, nós encontramos isso, capítulo de número 21, quando fala do culto religioso, parágrafo 5º. Vou ler para vocês. A leitura das Escrituras com o santo temor. A sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela. Alguns acreditam que a pregação é um elemento de culto, mas prestar atenção à sua pregação não. A Bíblia vai nos mostrar, lembrem-se, Tiago, as mulheres estão estudando, nós devemos ser bons ouvintes e praticantes da palavra. Então, nós precisamos sim prestar atenção no que está sendo dito, porque é a palavra de Deus, isso faz parte do culto. Em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência. O cântico de salmos com gratidão no coração. Alguns têm criticado as igrejas que estão resgatando o cântico dos salmos. Ficam reclamando. Por que esse negócio de cantar salmos? Bom, a nossa herança, e isso antecede a reforma do século XVI, ou a pós-reforma do século XVII, sempre deu valor ao cântico dos salmos. Por quê? Porque é o inário do povo de Deus. O povo de Deus cantou sempre. Nós vamos encontrar, por exemplo, nos pais da igreja, eles ensinando a importância de se cantar os salmos. Você vai encontrar, por exemplo, pais da igreja dizendo como era comum no meio do povo de Deus ouvir-se o canto dos salmos. Por quê? Porque nunca foi estranho à igreja. Quando tudo isso mudou? Final do século XVIII, início do século XIX. Mas a igreja nunca teve problemas com isso. Cantar salmos, então, é algo maravilhoso, é uma experiência marcante na adoração do povo de Deus, e lembrem-se, os nossos padrões de fé nos ensinam a fazer isso. Agora, devemos fazer isso com ações de graças, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo. O que acontece? Um batismo foi celebrado hoje pela manhã. Batismos não são recorrentes, porque nem sempre na adoração nós vamos ter batizandos, pessoas ou seus filhos sendo batizados. Mas a ceia do Senhor é um sacramento recorrente, e que historicamente deixou-se de praticar, porque não foi feita uma análise cuidadosa de que este é um importante elemento do culto a Deus. A pergunta é simples, meus irmãos. Quem tem autorização para tirar aquilo que Deus ordenou? Todas as vezes que vocês se reunirem, é o que diz a palavra de Deus. Então, o argumento é simples. Talvez os nossos apegos nos atrapalhem a isso. Hoje pela manhã, quem acompanhou o sermão no Evangelho de João, notou que a argumentação dos judeus com respeito ao que Jesus estava ensinando foi justamente o quê? Nossos pais faziam assim. Esse é o argumento normalmente que tentamos usar quando queremos nos apegar a algo que não queremos submeter em obediência à palavra de Deus. Eles disseram: quem é o Senhor que multiplicou pães e peixes em um dia?
para 5.000 pessoas, comparado a Moisés, que 40 anos no deserto alimentou o povo com maná. Nossos pais. Jesus respondeu: não foi Moisés que fez isso por vocês, mas o meu Pai que está nos céus. E eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Jesus não somente alimentaria com o pão da vida 5.000 pessoas, um povo peregrino no deserto, mas gerações e gerações, como o Apocalipse nos revela, milhões e milhões e milhares por gerações do povo de Deus. O que melhor reproduz isso como resposta à sua palavra pregada? Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Infelizmente, porque nós nos apegamos ao legado dos nossos pais e não nos submetemos ao que diz a palavra de Deus, nós falamos assim: não, pode ser feito uma vez por mês. Em algumas igrejas no mundo, de 3 em 3 meses. Em outras igrejas, de 6 em 6 meses. E em outras, uma vez no ano. Veja, imagine se hoje, e vocês estão acostumados a vir à casa de Deus para adorar, vocês acompanhassem toda a liturgia e no momento da pregação eu dissesse: irmãos, hoje não vai ter pregação. Logo você ia se queixar. Como pode? Na adoração tem que ter pregação. Ou irmãos, não vamos cantar hoje. Como pode? Na igreja os louvores precisam ser cantados. Irmãos, hoje o pastor não vai orar. Vão embora sem a bênção. Nós somos muito apegados àquilo que os nossos pais fizeram, quando na verdade o legado que temos dos nossos pais é: olhem para a Escritura, voltem-se para ela, a obra está inacabada, cada geração terá os seus desafios, as transformações serão necessárias, elas não podem parar. Houve um tempo no passado, aqui em nossa própria igreja, que a ceia do Senhor, ela era um culto cantado. Muitos não sabem disso. Se cantava do começo ao fim e tinha celebração da ceia. Um dia o pastor começou a pregar na ceia, e quando ele foi questionado, ele disse: o povo precisa da pregação da palavra. Ele entendeu que aquilo não era correto. A igreja precisa ouvir a pregação da palavra de Deus. E na celebração da ceia, muito mais. Então notem, irmãos, nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus com esse desapego, com esse coração humilde e submisso. Nós precisamos entender que o que os nossos pais nos legaram precisa ser continuado, mas não despreendidos das Escrituras, que é o que tem acontecido muito hoje. As gerações que se apartaram do que receberam de seus pais se perderam. As gerações que substituíram a pregação hoje por talk shows, peças teatrais, apresentação de musicais no dia do Senhor, estão deixando de fazer aquilo que os nossos pais nunca fizeram, porque se reuniam para adorar a Deus e seguir aquilo que Ele estabeleceu como o que deve acontecer na adoração. Então esse é um texto-chave para nós entendermos que existe uma maneira de nos aproximarmos de Deus, e essa forma sempre será por meio da fé em Cristo, através da sua palavra. Quem regula ou deve regular todas as áreas da nossa vida? A palavra de Deus. Veja, quando você pensa sobre o dia do Senhor, o que é muito comum hoje? Talvez um dos mandamentos mais negligenciados em nossos dias seja o dia do Senhor. Nós somos rigorosos na observação da palavra de Deus em outras questões, mas geralmente no dia do Senhor nós somos mais frouxos, nós deixamos a coisa correr mais solta. O que é que a Bíblia diz? Que nós devemos guardar esse dia para o nosso Deus. Não é uma questão que podemos escolher, não é uma questão até de que pudéssemos definir, bem, vamos parar de nos reunir no domingo,
Vamos começar a nos reunir em outro dia para dar mais espaço para as famílias. Veja, tem igrejas que estão fazendo hoje o absurdo de dizer assim: olha, família tal e família tal e família tal não vem domingo que vem, porque naquele domingo vocês vão descansar da igreja. Esse dia é para vocês curtirem e para se divertirem, para irem à praia e se esqueçam de igreja. Quando nós chegamos nesse nível de atuação, de percepção, notem, o que há é um conflito de visões de mundo. A minha visão, a minha opinião, daquilo que o Senhor me ensinou, daquilo que os meus pais me legaram, daquilo que eu herdei e que eu não posso desprezar. Salomão lembra algo que você deve conhecer. Em seus provérbios ele falou: nunca remova os marcos antigos estabelecidos por seus pais. Mas a Escritura também nos lembra, o salmista Davi, que ele era jovem, mas conhecia mais a lei de Deus do que os mais velhos, porque ele estava constantemente meditando na palavra de Deus. Então, irmãos, a sabedoria real e verdadeira está na Bíblia. Cabelos brancos devem ser respeitados, pessoas mais velhas devem ser honradas, mas quem é mais velho do que o próprio Senhor? Quem é mais antigo do que a sabedoria revelada na palavra de Deus? Então, jovens e velhos, adultos e crianças devem sempre se voltar para o que diz a palavra de Cristo Jesus. Quando nós começamos a substituir a verdade de Deus por tradições humanas, por nossas próprias ideias brilhantes, nós deixamos de nos aproximar pela fé, por meio da palavra, e cada vez mais tomamos o caminho de Nadab e Abiú. Veja, Ananias e Safira fizeram a mesma coisa, e isso talvez responda uma dúvida que pode ter surgido em sua cabeça. Bom, pastor, isso aqui está em Levítico, isso aqui é um tempo de sacrifícios, será que na nova aliança, no novo pacto, foi do mesmo jeito? Vá comigo para Atos capítulo 5, por favor. Eu sei que você conhece a passagem, mas o reforço quanto ao ensino é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, a coisa não vai se repetir, né, pastor? Eu estou aqui com você na nova aliança, ou no novo pacto. Atos capítulo 5, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade. O que é que acontece antes? Barnabé tem um campo, versículo 37 do capítulo 4, ele vende o campo e traz o preço total da venda e deposita aos pés dos apóstolos para auxílio da igreja. Qual é a visão de Barnabé? A visão correta, que Deus colocou em seu coração, de ofertar na casa de Deus. Isso não quer dizer que você deve agora sair, vender sua casa e fazer isso. Mas o que você deve dar é aquilo que alegra o seu coração, porque Deus, Ele se alegra com um coração que é desejoso em ofertar. O problema está em mentir. Ananias e Safira acham a ideia legal, e eles fazem a mesma coisa, mas eles tinham uma visão de mundo diferente. Versículo 2, mas em acordo com sua mulher, ele ainda combinou com ela, pobre esposa, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, o que se segue no texto vai mostrar que o problema não foi simplesmente, olha, vamos vender por tanto, guardar tanto para a gente e levar o restante para os apóstolos. Foi o que eles combinaram fazer. Observem, versículo 3, então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? Notem, Deus se alegra com um coração que oferta com alegria. Deus ama o que dá com alegria, disse o apóstolo Paulo. Eles poderiam ter feito isso, não necessariamente deveriam imitar Barnabé, mas eles quiseram sair bem na fita,
mas tentando enganar os apóstolos. Mas eles mentiram para o Espírito Santo. Sabe uma coisa que tinha naquele tempo, que hoje nós não temos? Discernimento de espírito. Sabe o que é discernimento de espírito? Era saber quando o cabra mentia. Hoje a gente consegue perceber isso pela experiência, por algumas coisas, você pode chegar a perceber se o indivíduo está mentindo. Mas se o cabra for muito bom, expert em mentir, ele te enrola direitinho. Os apóstolos tinham discernimento de espírito, isso era um dom dado por Deus. O Espírito revelou para Pedro que eles haviam mentido. Conservando o versículo 4, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Caiu e morreu. Veja, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O mesmo que aconteceu com Nadab e Abiú. Vocês lembram da história de Nadab e Abiú? Vocês lembram como os corpos carbonizados foram retirados do tabernáculo? Com a única coisa que eles estavam usando, que era autorizada por Deus. A única coisa que não queimou, quando o fogo de Deus caiu sobre aqueles dois homens, foram suas roupas. É impressionante isso. Eles são levados por suas roupas, porque unicamente autorizadas por Deus, o restante não era. Eles morreram. Levantando-se os moços, versículo 6, cobriram-lhe o corpo e levando o sepultaram. Quase 3 horas depois, versículo 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, ainda deu uma chance a ela, não foi? Vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, estava em combinação com Ananias, né? Ananias já tinha sido queimado. Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo com seu marido, para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Tem mais. 1 Coríntios capítulo 11. Veja que na nova aliança, porque não é menos sagrada para Deus do que a antiga aliança, quem tentava em contextos litúrgicos enganar o Senhor, perecia. Por que eu estou dizendo contexto litúrgico? Ofertório faz parte da liturgia. Trazer ofertas estava ligado à adoração na antiga, mas também presente na nova aliança. Infelizmente é o que aconteceu com Ananias e Safira. 1 Coríntios capítulo 11 agora, observem que muitos lá ficaram doentes ou mortos por causa da forma como a ceia do Senhor estava sendo celebrada. Como é que eles estavam se reunindo para celebrar a ceia? Embriagados. Eles estavam levando a parte para compartilhar da ceia e estavam fazendo isso, comendo antes em casa e não dando a oportunidade de que outros comessem. Culturalmente, nós precisamos entender o contexto de como a ceia era celebrada naquele tempo. Não era como hoje, em que nós nos dirigimos à casa de Deus, e a gente às vezes fica até com vontade de comer mais o pão, né? Alguns olham eu quebrando o pão aqui na frente e ficam, esse pão deve ser uma delícia. Naquele tempo eles comiam mesmo o pão, eles bebiam. Era algo maravilhoso, como acontecia na antiga aliança, era o momento da comunhão, da paz. Depois que eles confessavam seus pecados, declaravam a sua fé, ouviam a pregação do evangelho da graça de Jesus, dizendo, Cristo morreu e ressuscitou, Ele voltará a segunda vez, e todo aquele que nele crê tem seus pecados perdoados. O que acontecia? Eles se reuniam em torno da mesa, para comer o pão e beber o cálice. Mas porque eles estavam fazendo isso de forma errada, alguns, veja o que diz o versículo 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Normalmente nós usamos o versículo 29 para argumentar quando o seu filho, que cresce na igreja, é criado no pacto, e ele diz assim: meu pai, eu queria me preparar para participar da ceia. Eu quero fazer minha profissão de fé. E às vezes o menino tem 8 anos, 9 anos, tu não sabe discernir o corpo, você é tão espiritual, né? Peca direto, assim como eu. E sempre estamos tomando a ceia porque somos perdoados pelo Senhor. Mas aí nós dizemos para o garoto: você não tem como discernir o corpo. Discernimento aqui envolve pecados claramente cometidos em desobediência aos padrões estabelecidos por Deus na adoração. Por isso que o apóstolo diz: eis a razão, versículo 30, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Muitos estavam adoecendo por causa da forma como estavam celebrando a ceia do Senhor. Irmãos, isso é tão sério, que o Senhor diz: olha, não tome a ceia do Senhor brigado com o seu cônjuge. Não tome a ceia do Senhor em desobediência ao seu pai. Não tome a ceia do Senhor se você está com raiva dos presbíteros. Resolva isso. Não fique em confusão com seu irmão. A lição para nós aqui é que na nova aliança ou no novo pacto, a adoração não é menos sagrada para Deus. Gravem isso. O que nós fazemos aqui, irmãos, é algo glorioso, embora a simbologia que era necessária no passado não seja mais necessária hoje para nós, porque nós temos a palavra e os sacramentos, e isso é suficiente. Vá para Hebreus capítulo 12 agora. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, os versículos finais apenas, versículos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Servir aqui é adorar a Deus. A palavra, ela está ligada em um contexto de culto. Sirvamos ou adoremos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Em outras palavras, irmãos, a questão não é se seremos consumidos, como Nadab e Abiú foram. A questão é se nós vamos sobreviver. Se decidirmos seguir o caminho de Nadab e Abiú fazendo aquilo que a gente acha que é certo. Essa é a questão. Veja, em nada que fazemos, e como crentes bíblicos nós sabemos, não cola a desculpa que nós estamos fazendo para a glória de Deus se nós estamos fazendo errado. Não cola. Precisamos fazer aquilo que a Escritura diz. E é por isso que Hebreus 10 nos lembra qual deve ser sempre o nosso exercício litúrgico quando nós entramos na casa de Deus para adorá-lo. Hebreus capítulo 10, por favor. Versículo 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura.
Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Observem a intrepidez que temos para entrar no Santíssimo Lugar, ela também se dá por meio do sangue. Mas no passado, somente um supremo sacerdote poderia entrar, o sumo sacerdote. Nos dias de Nadab e Abiú era seu pai Arão. Hoje, todos aqueles que foram salvos pela graça de Jesus, purificados pelo sangue de Jesus, podem com intrepidez acessar a presença de Deus, o que significava o Santíssimo Lugar, a presença de Deus no tabernáculo, qualquer hora. Pela oração podemos fazer isso. Na adoração, corporativamente fazemos isso quando nos reunimos como povo de Deus, pelo novo e vivo caminho. Observe o versículo 20, que Ele, o Senhor Jesus, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte. É por isso que devemos apenas entrar por meio de Jesus e através de Jesus, chamado de novo e vivo caminho. Ele é aquele que nos dá acesso à presença de Deus. A cortina do tabernáculo, a última que separava o Santíssimo Lugar, ela era tão pesada que ela não conseguia ser suspensa. De modo que, quando Arão anualmente oferecia o sacrifício chamado de Yom Kippur, na língua hebraica, o dia da expiação, ele se inclinava em humilhação para passar por baixo. O que é que a Bíblia diz sobre esse véu? Pela morte de Jesus, o que aconteceu com ele? Ele rasga, mas não de cima para baixo, mas pela força de seu poder, de baixo para cima, no santuário, no momento em que ele morre pelos nossos pecados. Dizendo simbolicamente que ali ele abre o acesso à presença de Deus para todo aquele que nele crê. É uma mudança, irmãos, notável da antiga para a nova aliança, que Deus tenha nos orientado e nos direcionado da seguinte maneira. Veja, em Nadab e Abiú, versículo 9 de Levítico 10, por conta do pecado deles, ninguém poderia adorar a Deus na presença dele, nenhum sacerdote, tendo bebido vinho ou tomado bebida forte. E o que Cristo ordena então na nova aliança explicitamente ao seu povo? Agora, pelo novo e vivo caminho, na presença do Pai, por meio de Jesus, na ceia do Senhor, Ele vai autorizar que o seu povo comesse pão e compartilhasse vinho. Não é interessante? A embriaguez continua sendo claramente proibida, Coríntios 11 nos lembra disso, e o mesmo requisito se aplicaria fora da adoração, quando os crentes deveriam ser vigilantes e sóbrios, cheios do Espírito, ou seja, o comer e beber sempre deveria ser parcimonioso, moderado para a glória de Deus, mas aquele que transformou água em vinho, daria liberdade para que o seu povo experimentasse da mesa da comunhão, partilhando o pão e o dom do vinho. Sendo conhecidos por sua vigilância e sobriedade, sendo lembrados que a embriaguez estaria listada entre os pecados de devassidão que não herdariam o reino dos céus, veja que o Senhor nos lembra como novo e vivo caminho, nos aponta um caminho de livre graça, de uma nova liberdade em Cristo que não poderia também ser abusada.
Não seríamos menos obrigados a prestar atenção às nossas vidas e à nossa adoração, como o sacerdócio de antigamente. Mas o Senhor lembraria sempre que a sua alegria seria a força de seu povo, uma alegria sempre vigilante e lúcida no Senhor, no Senhor. Eu quero terminar a observação do nosso texto lembrando que as lições que encontramos aqui, elas devem ser refletidas por nós de forma cuidadosa. Nós somos crentes bíblicos, meus irmãos amados, e não podemos separar os testamentos, mas precisamos entendê-los. Lembre-se das palavras de Santo Agostinho: o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo Testamento e o Antigo Testamento lança luz sobre o Novo. O Novo Testamento cumpre aquilo que o Senhor começou no Antigo. A antiga aliança ganha forma e completude na nova aliança, porque está em Cristo Jesus. Lembremos disso, irmãos, e guardemos o nosso coração para não seguir aquilo que muitas igrejas, infelizmente, estão fazendo. Pastores estão assumindo que podem fazer o que quiserem, falar o que quiserem, agir como quiserem, quando o assunto é adoração. E nós estamos encontrando as situações mais esquisitas e absurdas possíveis em nosso tempo. Isso, infelizmente, é um sério afastamento do que ensina a palavra de Deus. Na adoração, nós devemos seguir os preceitos e as ordens estabelecidas pela palavra, como repeti mais uma vez hoje. Em nossa vida cristã, com alegria e sobriedade, nós podemos viver, comer e beber para a glória de Deus, como Ele nos ensina. Há espaço para a arte, para a música, mas nós não podemos achar que devemos trazer tudo para a casa de Deus. Existe lugar para tudo. No conceito da adoração, nós não podemos fazer aquilo que o Senhor não nos autoriza. Não esqueçamos disso, meus irmãos, pois o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, é um total, seríssimo afastamento do que diz a palavra de Deus. O que aconteceu com Nadab e Abiú é um alerta para todos nós, de que o Senhor, Ele sempre chamará o seu povo a ser santo, porque Ele é santo. Na nova aliança não é diferente, mas hoje nós temos graciosamente a liberdade de adorar o Senhor, sem as exigências cerimoniais da lei, porque Cristo as cumpriu perfeitamente. Mas isso não quer dizer que nós devemos esquecer das suas palavras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Vamos orar. Se Deus permitir, no próximo domingo nós concluiremos o capítulo 10 e as lições que se seguem, que falam sobre os laços familiares e a justiça de Deus. Oremos. Senhor, aplica o que acabamos de estudar, o que acabamos de ver à luz da Tua Santa Palavra. Ensina-nos, Senhor, a compreender e a entender que não somente a boa intenção é necessária quando nós nos reunimos para Te adorar. É necessário, acima de tudo, a nossa obediência pela fé no que está revelado em Tua Santa Palavra. Ensina-nos, Senhor, aquilo que a Tua Palavra claramente nos diz, e que desde os tempos antigos, o Senhor sempre se preocupou com a adoração de seu povo. Desde os tempos antigos, o seu povo não ficou livre para escolher, assim como as nações ao seu redor, a maneira como deveria adorar os seus deuses, porque o Senhor é o Deus de toda a terra. Isso não mudou no novo pacto. Hoje a igreja do Senhor precisa voltar os seus olhos para o que diz a palavra. Não pode se esquecer daquilo que está revelado na palavra. Não pode se afastar do que está escrito, pois o Senhor é fogo consumidor e continua a dizer para o seu povo:
sede santos, porque eu sou santo. Ensina-nos, Senhor, a entender que na trajetória do teu povo, a necessidade de reforma é premente. E que aquilo que legamos dos nossos pais, o que herdamos deles, deve ser sempre objeto da nossa reflexão. Devemos seguir os seus passos naquilo que eles avançaram e compreenderam conforme a revelação bíblica. Mas também precisamos, com temor e temor, estabelecer reformas naquilo que percebemos é necessário que voltemos para o que diz a Escritura Sagrada. Ó Senhor, o que está em jogo é se o teu povo irá sobreviver ou não, diante do que nós estamos percebendo hoje, acontecendo na igreja brasileira. O afastamento total e completo do compromisso, da obediência àquilo que o Senhor requer na adoração. As inovações na liturgia, as sugestões humanas e do próprio Satanás sendo abraçadas pelos homens. E, infelizmente, em muitas congregações, nós podemos encontrar de tudo, Senhor, menos aquilo que o Senhor nos revela que devemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, porque não somos melhores ou maiores do que ninguém. Somos parte do teu povo, uma pequena congregação que deseja caminhar segundo a tua palavra. Nós sabemos que isso jamais irá acontecer se nós não seguirmos o caminho da fé, se não confiarmos no Senhor, se não ouvirmos a voz do Senhor, se não nos submetermos à palavra do Senhor. Dá-nos a humildade necessária para reconhecer o que nós estamos fazendo, onde precisamos avançar, onde precisamos retroceder, o que precisamos deixar. Assim como o teu povo foi desafiado nos dias de Nadab e Abiú a não cometerem o mesmo erro, trazendo o fogo profano, o fogo estranho na presença do Senhor. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus, o mediador do novo e vivo caminho da nossa alma. Amém.